Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, reunidos em teu santo nome, e por tua santa misericórdia, se for da tua vontade e permissão, conceda-nos, Senhor, a presença dos anjos amigos, dos espíritos sábios e benevolentes, mensageiros da tua santa misericórdia, encarregados de proteger, de intuir e de instruir a humanidade encarnada. Que possam, Senhor, estes irmãos amigos aqui fazerem-se presença e na individualidade de cada ser, seja encarnado ou desencarnado, possam, Senhor, dar as instruções necessárias através do entendimento do teu Evangelho e também, Senhor, da intuição e inspiração na solução dos problemas e no fortalecimento, Senhor, da fé, da resignação, sobre as dádivas da esperança de que tudo passa. Que possa abençoar, Jesus Cristo, esta casa santa, que tem como única finalidade e propósito o teu evangelho de amor e assim vivenciá-lo, exemplificando aos corações de todos aqueles que aqui se adentram, Senhor. Estendei estas bênçãos sagradas ao lar, família, e aos familiares aqui representados, e também daqueles que não conseguiram vencer as intempéries da matéria e aqui não chegaram, Senhor. Aonde estiverem, possam receber, Senhor, as tuas bênçãos. Rogamos também pelos irmãos que já desencarnaram, vinculados ao lar e à família de cada um de nós. Ilumine-os, abençoe-os, e que possamos ter a certeza de que um dia nós nos reencontraremos nas muitas moradas da casa do nosso Pai. Abençoe, Senhor, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos, aprendizes do teu Evangelho Santo. Que possamos espelhar a tua imagem e fazer a tua vontade. Rogamos tuas bênçãos pelo alimento que iremos tomar e servir. Gratos por aqueles que confeccionou este alimento até chegar a nós. E abençoe-o, Senhor. Rogamos que tuas bênçãos sagradas se façam neste caderno de prece. Todos os nomes que aqui encontram-se, onde estiverem, receba a visita de um anjo amigo e fortaleça-os a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, amado Cristo, em cada recipiente, de acordo com a necessidade na individualidade de cada ser, tu possas permitir que os anjos amigos, manipulando, Senhor, as essências medicamentosas da natureza, acasalando com as energias celestiais, possam transformar de simples águas no mais poderoso medicamento, em águas fluidificadas. Ingerindo ou passando, Senhor, em suas dores ou feridas, possam assim, amado Cristo, os irmãos encontrar a melhor e a cura do corpo físico e espiritual, pois transforma-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo, sublime medicamento. Estendei, amado Cristo,
tuas bênçãos santas e sagradas à colônia Santa Marta, às creches, asilos, abrigos, presídios, orfanatos, manicômios, hospitais, aonde houver um gemido, a escuridão, o mau erro, lá esteja, amado Cristo, a tua santa presença de amor, esperança e vida eterna. Iluminai, amém, amado Jesus, nossos irmãos que professam outros cultos e credos diferentes e diversos do nosso, católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus. Abençoai, amado Jesus, nosso país, essa nação tão preciosa, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo, que possamos, Senhor, cumprir a missão de albergar e elevar e ensinar o Teu Evangelho aos corações da humanidade. Iluminai e abençoai nossos irmãos que encontram-se em conflitos bélicos. Em especial, rogamos, Senhor, por Israel, todo, Senhor, o Oriente Médio, que encontram-se em crises, fervilhando, Senhor, em guerras sangrentas. Concedei aos governantes, Senhor, a lucidez e a pacificação e a compreensão de que somos todos irmãos. E assim, Jesus, que a paz há de reinar sobre todo o orbe terrestre e em cada coração. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa noite, irmãos queridos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine nessa noite maravilhosa, concedendo-nos a capacidade da compreensão do Evangelho de Jesus. E eu peço por misericórdia divina que me conceda a capacidade de explanar esse Evangelho, levando aos corações a paz e a esperança que tanto necessitamos, que tanto precisamos. Nós sabemos, e aqueles que não sabem, sentem, a maior dificuldade que nós estamos sofrendo hoje é no foro íntimo da nossa individualidade. Nós não estamos conseguindo dominar o nosso campo mental. Há síndromes do pensamento acelerado, há as dificuldades de controlar os pensamentos repetitivos, há a problemática de não conseguir desligar-se. Há muitos anos atrás, eu conheci um jovem senhor, e ele era um dos homens mais ricos do estado de Goiás. Naquela época, ele já era dono de um satélite, não total, mas ele tinha uma grande porcentagem no satélite. Então ele investia em altas tecnologias e ele tinha esse problema desse pensamento acelerado. Tudo dele era muito acelerado. E um dia estávamos na casa dele, numa mansão no setor Bueno, e ele, de repente, no meio daquela confraternização íntima, né, de amigos, familiares, ele saiu e foi lavar as vasilhas na cozinha. Eu achei interessante como que uma pessoa com a capacidade e com a inteligência e com a fortuna incalculável já naquela época, saiu ali daquela confraternização e foi lá para a cozinha, ficou lá sozinho. E depois ele me disse que era uma das formas que ele conseguia de parar o pensamento dele, porque nas conversas
nos momentos mais informais, ali ele ganhava milhões, porque ele tinha os flashes do que ele tinha que fazer. E assim ele fazia. Então, quando ele ia lavar as vasilhas da cozinha, ele desacelerava. Era a fórmula que ele encontrou. Mas isso só foi, lógico, até o tempo que eu convivi com eles, isso só foi até um estágio, porque depois também já não funcionava mais. Aí eu ia ali indo para fazer yoga e assim por diante. E hoje, nós estamos, toda a humanidade está com essa dificuldade de desligar-se. São os medos, as informações múltiplas, a negatividade, as fragilidades que as pessoas se encontram. Então, há este grande problema e muitos partem para medicamentos, os chamados inibidores do pensamento. E isso é um grande erro. Pode usar até por pouco tempo, em curto prazo, mas a médio prazo e longo prazo, isso se transformará em problemas muito sérios. Quando chegar já mais na velhice, porque não deixou de produzir os fatores energéticos no campo mental, apenas bloqueou esta comunicação para o campo material. Então, não é solução, é paliativo. Então, há uma necessidade muito grande de compreendermos como nós possamos passar a ter domínio da nossa mente, do nosso cérebro. E o Evangelho de Jesus já vem há 2000 anos nos alertando e ensinando essa fórmula. E ela é tão simples, mas por ser tão simples nós a desprezamos. Porque a gente gosta de coisas complexas, né? Compreende isso? No culto à prece. Veja só. Olha só a fórmula santa e sagrada. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam. Estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A grande necessidade que precisamos compreender é que nós vivemos em uma interação complexa no meio que convivemos e no meio que vivemos. Nós emitimos e recebemos. Nós somos seres emissores e receptores. E tudo isso está conectado em nosso corpo físico pelas glândulas pineais. São as glândulas de percepções extrasensoriais. Então, neste aspecto, não são medicamentos que vai contornar esta problemática. Ele vai apenas dar um paliativo, porque continua a emitir e a receber. A única problemática é que não há a expressão daquilo que está acontecendo nessas percepções extrasensoriais. Nós temos que entender isso. Aquele que compreende isso, então ele passa a ter aí já uma maior capacidade de domínio, porque ele passa então
a ter uma vigilância sobre este aspecto. O que ele está produzindo e o que ele está recebendo. Então, nesse aspecto, ele faz um filtro. Compreende isso? Ele faz um filtro. Ele vai filtrando o que ele escuta, o que ele conversa, o que ele está tendo sensibilidade e o que ele está emitindo com as suas sensibilidades. Compreende? Temos que compreender se nós queremos ter domínio de nós mesmos. Essa é uma parte muito importante. Muitas vezes leva-se esses aspectos de sentir para o campo místico e confunde as coisas. Tenho até, apesar de que eu não gosto da forma do pensamento, mas que é uma pessoa muito inteligente, o Leandro Carnal, ele viajou com uma amiga dele para a Rússia e hospedaram-se num hotel muito chique. E quando lá chegou, ele é ateu, né? Declarado, né? Não sei se mudou. Porque eu não conheço nenhum ateu convicto. Eu conheço ateu declarado. A hora que a coisa aperta, ele diz, reza por mim. Ele compreende? Muitos falam, eu sou ateu, graças a Deus. Então, muitos são declarados, mas não convictos. E lá, ele foi com uma amiga que é espiritualista, né? E eles chegaram lá nesse hotel, e ela ficou encantada, né? Disse, olha que paz. Nossa, aqui tem uma vibração de espiritualidade. Aqui muito paz. Ele disse, olha, aqui tem dinheiro. Aqui é chique. Não é espiritualização. Porque, fala, olha, aqui é 15 mil dólares diária, né? Então aqui é muito chique. Então muitos confundem essa questão de chiqueza com espiritualização. Compreende? Materializa-se. Está além disso. Está além. Agora, nós temos que compreender que nós estamos vivendo numa fase muito delicada. Porque como somos emissores e receptores, o processo energético está em alta. E nós estamos indo para a sensibilidade do espírito. Sem as grandes problemáticas dos bloqueios materiais. A dificuldade é aceitar. Sabe, a gente arrepia, a gente começa a sentir presença, a gente vê vulto, só que nós estamos trabalhando e foram trabalhados para a gente não acreditar nessa questão de vida após a morte, nem de comunicação de espíritos, e nem da influência dos espíritos. Aí vem a materialização das coisas. E nessa materialização, a problemática aumenta, porque a pessoa materializa a sua sensibilidade. Interessante uma das coisas. Vou contar um segredo para vocês. Muita gente agora acredita, porque é a mudança de tempo, que dá essa problemática na garganta. Essa problemática no processo respiratório. Não é. Não é. Você sabe por que é? O Sol distancia-se da Terra, é o período de maior distância do Sol sobre a Terra. E nesse aspecto de distanciamento do Sol da Terra, diminui-se os fatores de proteção energética dos raios solares, que são, poderíamos dizer, os olhos de Jesus Cristo sobre nós. Então, diminui-se os fatores da energia de proteção sobre nossos corpos físicos e perispirituais. E nós ficamos mais sensíveis à influência. E neste aspecto de influência, tem 2 chakras, centros de forças, que são muito atacados e que são muito conectados com essas influências espirituais. O chakra frontal, que fica entre os olhos, e o laríngeo,
que fica na garganta. Então, acelera-se o processo de pensamento e a influência espiritual, que chama-se psicofonia. E ao ter menos proteção, a aproximação de espíritos envolve tanto o aceleramento no campo do pensamento, tanto quanto o processo da comunicação da fala. Quer parar de sentir arranhar a garganta, parecendo que engoliu um gato e está puxando ele pelo rabo? Quer parar? Edifique o seu campo da palavra. Cante músicas bonitas. Fale mantras. Não fale mal dos outros e nem seja pessimista. Ixi, complicou, hein? É? Compreende? Então, edificando-se o campo do laríngeo, você vai ter um fortalecimento em sua garganta, em suas amígdalas, em todo o processo da glote, em todo o processo respiratório. Então, isso faz uma experiência. E vem o outro aspecto, o campo do pensamento, das decisões lógicas. Então, trabalha o seu pensamento lógico. Não permita-se envolver-se com preocupações e medos de coisas que não irão acontecer, ou que você não tem domínio. Não permita-se se ligar a notícias ruins. E nos diálogos interpessoais, mude o diálogo quando o outro começa a falar mal ou ser pessimista. Quebre a negatividade com uma frase positiva. Uma das coisas extraordinárias para quebrar, quando uma pessoa fala mal da outra, você fala, nossa, graças a Deus. Graças a Deus é uma frase que quebra quase toda a negatividade. Se a pessoa fala, nossa, vai acontecer uma coisa tão ruim amanhã, só se for da permissão, mas graças a Deus nós estamos protegidos. Pronto, você quebrou todo o mal. Compreende? Então, isso são técnicas de prece, porque prece não é só você declinar o Pai Nosso, a Maria, Santa Maria, ou formular frases repetitivas. Não. Prece é a vibração positiva do coração. É a comunicação da criatura com o Criador. Compreende isso? E ele continua. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. Olha que interessante. A árvore emana, né? Tem emanações de matérias sutis. Uma das coisas que nos fortalece é aproximar de árvores. Aproximar de árvores, ficar debaixo de uma árvore. Se você tem um pedacinho de terra que dá para plantar uma arvinha, plante uma árvore. Primeiro você analisa, hoje é muito fácil, o tamanho que vai ficar aquela árvore, né? Porque tem gente que vai e planta pé de mogno dentro no quintal, né? Um mogno chega a 30 metros de altura, tá? Ele vai pegar 3 lotes para o lado, né? Já imaginou? E vai rachar sua casa toda e a casa dos vizinhos também. Porque a raiz dele vai procurando água e vai rachando tudo e levanta todo o seu concreto. Então, plante uma pequena árvore e até ela chegar na sua altura, reze o dia que você puder, seria bom todos os dias, ao lado daquela árvore. Quando ela passar da tua altura, mesmo que seja sentada, quando você estiver com dor de cabeça e com qualquer problema, senta debaixo dela para você ver. Acaba suas dores, diminui, e você tem uma intuição de resolver seus problemas, ou suportar, ou aguentar, ou ter resiliência e ter resistência para enfrentar as adversidades. A árvore emana uma grande energia
principalmente as árvores de resina. Se tem um espaço maior, mangueira é uma ótima opção, jatobá, essas árvores que têm resina. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Agora preste atenção. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Não preocupe com o que você vai receber tão intensamente, mas preocupe com o que você vai emitir. Porque aquilo que você está emitindo é aquilo que você está vivendo dentro da tua casa mental. E é aquilo que vai traçar os horizontes da tua caminhada no futuro. Está compreendendo isso? Preste atenção no que você está vivendo diariamente dentro do teu campo mental, dentro do seu campo emocional. Uma das coisas importantes é nós vigiarmos a nossa memória emocional. Está vindo tudo à tona. Quantas vezes você lembrou do seu passado nesses últimos 3 dias? De acontecimentos do passado que arranhou o seu hoje, o seu presente, quando você pensou. Quando você pensa numa pessoa, um acontecimento com a pessoa, qualquer coisa negativa, é porque aquilo não foi trabalhado. Aquilo foi jogado debaixo do tapete. Você varreu o lixinho e jogou por debaixo do tapete. Está compreendendo isso? Então, quando retorna, chama memória emocional, retorna, é para que você trabalhe, nós trabalhemos para solucionar essa questão através do perdão, da aceitação. Então, vindo um pensamento, você diz, eu peço perdão e eu perdoo. E reza o Pai Nosso. E se algum mal você fez, você diz, me dê, ó Pai, ó Deus, a oportunidade de reparar todo o mal que eu fiz. Se o mal foi te feito, você roga a Deus, ó Pai, me dá a humildade de perdoar. Compreendeu? Eu acredito no Pai Nosso e sempre rezo o Pai Nosso. Para libertar-se dessa problemática que está aprisionada na questão da memória emocional. Porque se a gente não fizer esse trabalho, ela repetitivamente vai voltar. E quando vai voltando, ela vai fazendo estragos. E quando nós vamos envelhecendo, quando as forças físicas vão diminuindo e ampliando a capacidade mental, essas coisas vão voltando com maiores intensidades. Aí é a problemática psíquico, emocional e espiritual. Compreende? Estágios de loucuras. Muito séria. Nossos pensamentos são paredes em que nós enclausuramos ou asas com que progredimos na arcese. Ou nós nos aprisionamos dentro das paredes do nosso pensamento, ou nós nos libertamos criando asas na expansão da evolução do nosso próprio ser. Quem faz as escolhas? Somos nós. Se nós conseguirmos livrarmos, trabalharmos essa memória emocional, porque uma das coisas nós temos que ter compreensão. Não adianta você pedir a Deus para esquecer as coisas ruins, porque nós não vamos esquecer. Você sabe por que nós não vamos esquecer? Porque nós somos espíritos eternos. E tudo está gravado na consciência cósmica. E nós a acessamos através de nossa mente eterna. Então, tem que ser trabalhado para aquilo não nos incomodar. E não incomodar o nosso pensamento, não incomodar aquele ser que nós dirigimos os pensamentos negativos. De sem perdão, de mágoa, de raiva ou de maldade. Compreende? Se volta a nós, é porque precisamos trabalhar, perdoar e pedir perdão
Se não for feito assim, vai ocasionar sérios distúrbios, sérios problemas de ordem psíquica, emocional e física. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Sua vida está travada? Problemáticas familiares? Porque está vivendo uma concepção sobre aquela problemática. Faça um upgrade. Lá nos tempos, quando eu fui fazer computação em 95, a gente tinha que entrar no DOS para entrar depois no Windows, mas se entrava no DOS e dava um defrag, né? O que era defrag? Você hoje faz tudo isso automático, né? Eram os arquivos que estavam perdidos no HD. Então o defrag pegava os arquivos e organizava ele em uma só pasta. E pegava os vírus, você jogava no ScanDisk e ele limpava os vírus e jogava fora. Por que nós não fazemos isso na nossa cabeça? Porque a gente permite então ficar com tantos arquivos abertos. Você acorda cansado? Durante o dia você se sente extenuar suas energias que não chega até o fim do dia? Dois motivos. Você está com muitos arquivos abertos na sua cabeça. Segundo motivo. As pessoas que você está convivendo estão com muito arquivo aberto na cabeça delas em relação a você. Em relação ao pessimismo, ao negativismo. Isso vai sugando suas energias. Você não consegue chegar até o final da tarde, repleto de vigor. Faça uma experiência. Pegue um dia. Aproxima-se de árvore, trabalha, soa, mexe com terra, jardins, pensamentos positivos, leituras edificantes, música sublime. Pega as músicas da nossa época, das nossas aqui, alguns só aqui, né? Década de 70, 80, eu sou da década de 60. Tá, década de 70, a de 60 era muito ruim. Ainda não tinha ali ainda organizado os acordes, né? As melodias. Senão você vai ficar lá com que beijinho doce, né? São três posições, são três acordes. Então, aí depois de 70, vieram as melodias fantásticas, as músicas fantásticas, letras lindas, maravilhosas, letras filosóficas, letras de poesia, letras de esperança, de consolo. Agora, se você for escutar agora, você só vai escutar eu bebo, não sei o que, eu estou traído, você quer trair, e assim por diante. Primeiro que você nem entende o que o caboclo está falando, ou a mulher. Então aí, organiza, tira um dia, faça essa experiência, você vai ver que a hora que chegar à noite, você está mais forte do que quando você começou o dia. E depois, você observa um dia no seu cotidiano, você solta seu pensamento, as memórias emocionais e as pessoas do seu cotidiano, e muitas vezes alguns amigos, conhecidos, parentes, família, não sei o quê, são ali negativistas. Sabe? Aí você vai chegar, nem no lanche da tarde, você já está todo fraco, cansado. Você se arrasta até o fim do dia. Por quê? Porque está com vírus energéticos e espirituais roubando suas energias. Tem que passar esses ScanDisk, fazer a limpeza. Está com programas mentais muito abertos, está perdendo os seus fatores energéticos. Cada um faz suas escolhas. Né? Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Entendeu aí? Recolhe-te e você vai enxergar os limites que te cercam. Agora vem uma outra extraordinária opção. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe.
Expande tua consciência, compreenda que a prece é um ato de viver o Evangelho de Jesus como uma filosofia de expansão, não de recolhimento. Expande-te. Deseja ao próximo alegria, felicidade, ao inimigo que ele seja cada vez mais iluminado, fortalecido, abençoado. Aquelas pessoas negativas. As pessoas são tão negativas, mas tão negativas. Eu estava fazendo uma construção, a pessoa chegou e falou assim, você destrói tudo, né? Eu falei, mas eu não estou destruindo, eu estou arrumando, estou melhorando, tanto para mim quanto para a sociedade. Não é? Porque estava arrumando uma calçada. Está compreendendo? Eu falei, não, eu não estou destruindo, eu estou arrumando, vai melhorar, vai embelezar, vai ter praticidade na locomoção das pessoas. Compreende? Você vai fazer você sobe numa cadeira, você vai cair daí. A pessoa ela não te avisa que é perigoso, ela está determinando que você vai cair. Aí você vai descer da cadeira, você vira o pé e você já começa a doer sua perna. Está compreendendo? Então, se nós não nos protegermos, essa negatividade do mundo vai sugando nossas forças, nossas energias. Não se ligue nesses processos negativos. Afaste-se das informações perversas e negativas. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Não permita esse pessimismo te contaminar. Isso é igual aquela pessoa que era extremamente pessimista. Meu Deus, eu sofro mais. Por que eu sofro? Eu sou o homem mais infeliz da terra, mas tudo para mim dá errado. O povo cobra demais de mim. Nossa Senhora, não aguento mais. Minha cruz é grande demais. Tá doido, não dou conta não. E assim passava nessa reclamação. Todo o serviço que ele fazia era o mais ruim, era o mais pesado, era o mais difícil. E assim ele vivia naquele clima de tadinho, né? E de tanto reclamar, um dia o anjo guardião apareceu para ele, falou, rapaz, mas qual é a lógica desse pessimismo, dessas reclamações? Tudo para você é negativo. Eu falei, porque minha cruz é muito maior que a cruz de todo mundo. Ele disse, não, você acha que sua cruz é pesada? Não, a cruz é proporcional às suas forças e às suas necessidades para o processo evolutivo. Não, eu tenho certeza, minha cruz é muito grande, a minha cruz é a maior que tem, todo mundo. A vida dos outros é tudo fácil, para mim é tudo difícil. E aquele anjo falou, tá bom, então essa noite, no desdobramento, vou te levar no Vale das Cruzes, e você vai ter a oportunidade de escolher então uma cruz. Beleza. E naquela noite, o anjo veio, pegou na mão do seu protegido e levou para um grande vale. Subiu numa montanha, aquele vale assim, onde tinha as cruzes, né? Que determinava a caminhada das pessoas na face da terra. As problemáticas, as dificuldades. E ele falou assim, o anjo falou assim, então tá aí, ó, é o Vale das Cruzes, pode procurar. E ele olhava, procurou uma aqui, outra ali, era grande demais, outra, tá, andou. Já estava quase amanhecendo, o anjo falou, ó, você tem que escolher logo, porque nós já vamos voltar, você vai acordar, né? Para continuar a sua tarefa, a sua missão, né, na vigília, né, acordado, né, na carne. E ele achou, foi lá no meio do vale e encontrou uma cruzinha pequenininha. Ele falou, eu quero essa aqui, vamos trocar por essa aqui. Ele falou, olha aí, tem um nome aí atrás, né? Vê se essa pessoa quer trocar com você. E ele vira a cruz, a hora que ele olha, é o nome de quem? Dele. E ele, mas a minha é pequenininha. Pois é, porque você só está reclamando. Aí a cruz fica pesada. Quanto mais você reclama, mais fica pesada. Quanto mais você olha para o negativo, mais o negativo cresce. Quanto mais você olhar para o seu problema, maior o problema fica. Está compreendendo? Quanto mais você ficar preocupado com a coisa, menos solução você tem sobre aquela coisa. Isso é igual procurar uma coisa que você, às vezes, perde ou esquece onde pôs. A hora que você fica nervoso, você acha alguma coisa? Você está aqui na mesa, você olha uma borracha, você fala, nossa, eu estou procurando a borracha. Você começa a ficar nervoso. Meu Deus, alguém pegou essa borracha, alguém roubou, alguém levou, eu estou com raiva dos outros. Você passa, olha, mas não está aqui, não está aqui. Aí, a hora que você respira, fala, não, peraí.
vai fazer outra coisa, calma, tranquilo. Aí você fala, uai, mas a borracha está aqui, mas alguém pôs aqui? Aí você começa a brigar, porque alguém vai achar que alguém pôs, porque o negativo, né? Tá todo jeito é negativo. Está compreendendo isso? Então, oh, meu Deus, olha que estava aqui, eu fiquei nervoso, estava nervoso, não vi. Embaixo os olhos. Então a problemática do negativo faz a gente se fechar em quatro paredes do nosso pensamento. E eu te falo uma coisa muito interessante. Não há cruz pesada, porque Deus não vai colocar nada que nós não suportemos. Agora, quando nós fazemos no campo do positivo, que é uma oração, orar é viver com intenção positiva no coração, isso é oração. O universo traz para nós, porque o universo, ele é tão fantástico que ele nos dá aquilo que nós emitimos. Está compreendendo isso? Muita gente, mas eu não estou emitindo nada ruim. Você não está emitindo hoje, né? Você está esquecendo que você não nasceu foi hoje? Está esquecendo de suas vidas pregressas? Está esquecendo de outras etapas reencarnatórias? Que a misericórdia divina dividiu o seu sofrimento, o nosso sofrimento em parcelas, porque senão nós não suportaríamos pagar tudo de uma vez. Ele falou, não, meu filho, eu vou dividir em 72 pagamentos, né? Vou dividir em 12 pagamentos, 12 encarnações, vai lá. E vai sofrendo a conta-gotas. Mas a problemática é que nós estamos querendo que a misericórdia divina multiplique estas parcelas ou esquece. Isso não é possível, porque para que haja evolução, a ascese espiritual, ganhar asas espirituais, é necessário quitar com o nosso passado, senão não há possibilidade de caminhar para o futuro. Quando nós falamos caminhar para o futuro, é diminuir a problemática de sofrimento e encontrar a paz na alma. E aquela mesma criatura que achava que a cruz dele era muito grande, e ele escolheu uma pequenininha, e essa pequenininha era dele, e ele passou a caminhar, ele passou a carregar aquela cruz, e de tempo em tempo ele falava, peraí, essa cruz está muito grande, eu vi cruz menor que a minha, vou arrancar um pedaço. E tirava um pedaço e continuava a estrada, a jornada, simbolicamente falando. E assim foi fazendo. Ele via outras pessoas carregando cruz grandes, ele via, e ele chegava em determinado momento, ele pegava e cortava mais um pedaço da sua cruz, ou seja, deixando seus compromissos diários, as suas responsabilidades diárias para trás. E ele foi sentindo então que a cruz dele começou a ficar já no nível do suportável para a sua preguiça. A cruz já estava pequenininha. E assim foi passando o tempo, a vida, até que chegou no inevitável momento da passagem da vida material para a vida espiritual. E aí ele chegou numa região onde havia aquela multidão de pessoas e olhou do outro lado. Aqui estava uma escuridão onde ele se encontrava, e a cruz dele pequenininha. E ele todo tranquilão, falou, mas cheguei bem, né? Minha cruz pequena. Ele via pessoas chegando, arrastando, feridos, pés feridos, ombros feridos, corpo ferido, cansado. Aquela cruz maior, e ele todo satisfeito, mas isso é bobo, hein? Arrastou essa cruz a vida inteira. Eu sou espertinho, ó. Cheguei bem, estou todo. Aí quando ele chega naquele processo, olha do outro lado, havia um escuro entre onde eles estavam e o outro lado, clarinho, azulinho, prateado. Aquela coisa sublime, parecia o paraíso. E ele chegou ali onde estava o final da escuridão, para começar o claro, havia um abismo. E ele, mas como eu atravesso? Como eu vou fazer? Não tem como. Como eu atravesso para aquele paraíso? Aí ele viu, chegou uma pessoa, chegou, pegou a cruz, a hora que ele chegou próximo, a cruz caiu, ela atravessou, a cruz desintegrou-se.
Chegou outro, chegou perto, a cruz caiu, ele pisou, atravessou. Chegava lá do outro lado, a pessoa rejuvenescida, iluminar, parece, a hora que atravessava aquele abismo escuro, pisando na cruz que havia carregado. A cruz simboliza as responsabilidades, os problemas, as dificuldades, os compromissos, os deveres do processo reencarnatório. A cruz diluía-se e a pessoa rejuvenescia, ficava iluminada, a pessoa ficava aureolada, limbada de energia e de luz. E ele chegou próximo, a cruzinha dele pegou e caiu. Não tinha como ele atravessar. Aí o anjo pôs a mão nas costas dele e disse: olha aí, terá que retornar lá no Vale das Cruzes, pegar outra cruz e fazer toda a jornada novamente. Mas isso é para a próxima encarnação. Porque nessa não há mais oportunidade. Compreende isso? Aí retorna em outra encarnação com os compromissos daquela do passado e mais com os compromissos da presente. Aí avoluma-se a problemática. E se reclamar, e se cortar a cruz, cada vez vai ficando mais difícil, porque vai se aprisionando-se na problemática que cria para si mesmo. Está compreendendo a grandeza que é nós termos as coragens para enfrentar as adversidades com fé, confiança, perseverança e amor no coração? Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe, para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita. Não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. Verdade no coração, sem ego. Olha, a gente pode mentir para qualquer pessoa. Pode não, né? Você pode, mas não deve. Como diz Paulo, né? Tudo me é lícito, mas pouco me convém. Você pode mentir para quem você quiser, mas não minta para a tua consciência nem para Deus. Porque essas cobram um preço muito alto. Mentir para nós mesmos leva-se nos estágios da loucura, das inversões de valores, da perda da sua individualidade existencial. Então compreenda, não minta para você. Não mentir é um ato de oração, de prece, é o que está dizendo. A prece, traduzindo aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes, congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Olha, se tem uma das coisas extraordinárias, é quando nós passamos a viver em comunhão com Deus, sob a luz da verdade e da prece que sai do coração. A prece que sai do coração chama-se boa vontade de intenção. A prece é a boa vontade do nosso coração. Se você tiver boa vontade do seu coração, você está vivendo em prece. Faça da tua vida um ato de amor na vida do próximo. Você vai ver. A tua vida transforma-se. A tua cruz passa a ter asas que você nem precisa carregá-la. Compreende isso? Francisco de Assis foi um exemplo de ser que viveu em prece. Ele até quis viver tanto em prece que ele invocou os estigmas de Jesus Cristo para seu corpo. E teve. Quando ele viu nascer as feridas na palma da tua mão e no dorso, ele chorou de alegria, dizendo: agora eu encontrei com o Mestre Jesus. Quando ele viu o sangue escorrer da sua testa, ele disse: agora eu fui coroado pelo amor de Jesus Cristo.
Está compreendendo? Isso aconteceu no Monte Alverne, em Assis, no ano de 1200, entre 18 e 38. Está compreendendo? Ele sentiu as chagas de Jesus e recebeu os 7 estigmas que compõem o sacrifício do Mestre Divino. E ele acendeu-se em luz para outros orbes iluminados, sem a necessidade da reencarnação, sem a necessidade de carregar nenhuma cruz. A escolha sempre é individual. Faça a tua. Está cansado de sofrer? Modifique o curso dos pensamentos e dos sentimentos. O início não é fácil. Serás atacado de todas as formas. Serás conduzido por mentes que querem te desviar do caminho. Mas se tu queres, não existe força maior para aquele que quer, porque ele encontra o infinito do universo dentro da sua vontade, em seu coração. É a vontade de Deus. Não importa qual seja a problemática, não importa qual seja as dificuldades. Se não venceu, é porque você ainda está usando pouca vontade. Amém? Alguém quer dizer algo, falar algo, perguntar algo? Vamos fechar nossos olhos. Obrigado, Senhor, por tuas mensagens de amor, esperança e vida eterna, por esta casa que nos acolhe, pelos espíritos amigos que nos envolvem em teus eflúvios de luz, de amor e de bondade. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos, nossas vidas entregamos. Acompanhe-nos de retorno ao lar. Que possamos levar a tua energia santa, que todos que chegarem junto a nós sintam, Senhor, a tua presença, emanando paz e amor. Graça vos damos, Jesus. E assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto. Fique em nós, hoje e por todo o sempre. Que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu, feriu o seu coração. Roga Jesus Cristo que nos ilumine e fortaleça essa grande busca do encontro de nós mesmos, criatura, criador. Daqui a 2 semanas, no dia 28, acho que não dá nem 2 semanas mais, já 11 dias, né? Será a fogueira do seu Geraldo, né? Dia 28 desse mês. É o último sábado do mês de junho. Não tem conotação religiosa, financeira, interesseira, não. É uma fogueira de amor, de amizade, de fraternidade. Tá? Você é meu convidado. A fogueira é um encontro simples, onde nós fazemos uma fogueira no pátio e servimos todas aquelas guloseimas que nós tanto gostamos. Canjica, amendoim caramelado com chocolate, pipocas, caldos, cachorro-quente, pegado a refrigerantes, né? E balinhas, pirulitos, aquelas coisas todas, né? E é tudo de graça. Ninguém paga nada. É apenas uma forma de uma confraternização, né? Algumas pessoas vêm no caráter, vestido a caráter juninos, né? E assim por diante. Coloca a tua mais bela roupa, mais quente, porque faz um frio danado, né? E se achar que nós merecemos
a tua companhia, vem passar um pouquinho conosco, né? Aí a gente come até. E depois nós distribuímos tudo, o excedente, né? Nós preparamos até a sacolinha. Tem suspiro, né? O que mais? Tem até suspiro, né? Maria Mole, se a gente encontrar, né? Porque às vezes no ano passado foi difícil encontrar Maria Mole. Dá aquelas guloseimas de festa junina e de crianças, né? Que a gente adorava tanto, né? Amém? Vocês são meu convidado. Fique na paz de Deus. Muito obrigado a todos.